Fala galera do Teologuês, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui desse canal. Eu me chamo Alex Matos, sou o criador desse canal, um espaço onde a teologia ela se encontra com o nosso dia a dia. E hoje para mim é um motivo de muita alegria, porque no vídeo passado eu comentei a respeito da meta de 200 inscritos, nós batemos essa meta, já passamos dos 200 inscritos e aí vamos alcançar agora a meta de 300. Mas para isso eu gostaria de pedir a sua ajuda, se inscrevendo nesse canal se você ainda não é inscrito. Curta esse vídeo, compartilha, comenta o que você achou, tá bom? Dessa forma, como eu sempre digo, o YouTube entende que esse vídeo ele é relevante e manda para mais pessoas. E aí, mandando para mais pessoas, quem sabe a gente alcança aí essa semana a meta de 300 inscritos, tá? Então, conto com a ajuda de vocês para nós alcançarmos essa meta. E o vídeo de hoje é aquele vídeo onde eu respondo as perguntas feitas lá na caixinha do Instagram. Por isso, se você ainda não segue a nossa página no Instagram, eu vou deixar o nosso arroba aqui, tá bom? Do Teologuês. Então, nos siga lá, porque toda quarta-feira eu coloco, eu abro lá a caixinha de perguntas para vocês mandarem a pergunta e eu responderem aqui no vídeo no YouTube, tá bom? Vamos para o vídeo? Por que tanta discussão a respeito se a igreja passa ou não pela grande tribulação, né? Isso é um tema escatológico, e escatologia nós temos algumas variações, né? Algumas linhas de pensamento. Então, por exemplo, nós temos o pré-milenismo, né? Que acredita que o Senhor volta antes dos 1000 anos. Então ele volta, arrebata a sua igreja e aí ele estabelece um período de 1000 anos, né, de paz. Os amilenistas acreditam que esse período de 1000 anos ele não é literal, ele é simbólico. E aí esse período de 1000 anos ele é o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, nós hoje já vivemos esse período de 1000 anos, né? E os pós-milenistas acreditam que o Senhor transformará o mundo, tá? À medida que o seu evangelho avance, à medida, né, do tempo, o mundo será transformado. E aí, dentro dessas linhas, que vamos botar são as linhas principais, nós temos os dispensacionalistas, enfim, são muitas linhas, né, a respeito dessa linha, dessa doutrina escatológica. Só que assim, eu acredito que no Brasil, vamos colocar assim, no Brasil, nós somos muito influenciados por filmes que seguem uma linha e também por meio dos vídeos aí de teoria de conspiração, tá? E aí onde as pessoas pegam algo que está acontecendo no mundo, né? E pegam ali o Apocalipse, pega o texto de Mateus 24 ou 1 Tessalonicenses 4 e faz alusão, né, desse acontecimento. Olha, a Bíblia já falava, olha, a Bíblia já não sei. Então, eu acho que nós somos muito influenciados mais por filmes e teoria da conspiração do que propriamente nós estudamos a doutrina escatológica, tá? Então, dos últimos tempos, né? Então, acredito muito que essa confusão, né, a respeito se a igreja vai passar ou não pela grande tribulação, tem muito a ver com isso, com questões de filmes, com teoria da conspiração, com ler Apocalipse errado. Se você entende que o Apocalipse é um livro que causa medo, você não entendeu a mensagem do Apocalipse, né? Então, dá uma olhada lá no Instagram, eu fiz um post, inclusive, a respeito disso, tá? Outra pergunta. Você acredita que a Bíblia foi escrita errada quando disse ide? Não, né? Aqui está se referindo ao id escrito
em Mateus capítulo 28, né? Ide, fazei discípulos. E aí muito se fala que o ide ali, a ideia do ide é indo, né? É indo e fazendo discípulos, né? Só que o que as pessoas não entendem é que o verbo, né, no original, o verbo grego, ele pode ter algumas outras funções. Ele pode ser um verbo, ele pode ser um adjetivo, ele pode, inclusive, como é o caso de Mateus 28, ele toma a forma do verbo principal. E qual é o verbo principal? O verbo principal do texto de Mateus 28 é fazer discípulo. E aí o id, ele é um complemento, tá, a esse verbo principal. Então não é indo, não. Ele assume a forma de id, sim, tá? Então quem fala que é indo não entende aí do verbo no original, o verbo grego, tá bom? Então está correto quando a escritura coloca ali, ou né, os biblistas, né, colocam ali o id, tá bom? Outra pergunta: qual a diferença entre um calvinista e um arminiano? Bom, a diferença entre calvinista e arminiano, ela está em relação à salvação. A diferença é em relação à salvação, né? Aqueles que são calvinistas, né, que seguem a doutrina de João Calvino, creem na graça de Deus, que Deus alcança o homem, que o homem ele não tem qualquer tipo de responsabilidade no caso, em responder ali a salvação. Que a salvação ela é dada por Deus, e o Senhor ele alcança o homem, ele resgata o homem por meio da sua graça. Quem é arminiano, que segue a linha de Jacó Armínio, eles acreditam que o Senhor ele concede a sua graça, ele derrama da sua graça sobre o homem, porém a questão do homem responder ou não. Entende? Então, de forma simples, é o seguinte: os calvinistas acreditam na soberania de Deus, Deus escolhe ali o homem, ele resgata o homem, né? E os arminianos acreditam que o Senhor concede a sua salvação, porém o homem ele tem a possibilidade de aceitar ou não, entende? Só uma observação é que todos eles, tanto calvinista quanto arminiano, eles acreditam que a salvação provém de Deus, tá? Isso é ponto em comum. A questão toda é se o homem tem ou não, tá, algum tipo de responsabilidade, o homem toma algum tipo de ação no que se refere a aceitar essa graça ou não, tá bom? Então essa de forma simples é a diferença entre calvinistas e arminianos. Outra pergunta: o que significa o camelo passar por um buraco de uma agulha? Era um buraco no muro? A gente ouve muito, né, pregações que o camelo, ali quando Jesus diz que o camelo passar num buraco de uma agulha, ele estava se referindo a uma parede que existia no deserto, em que tinha um buraco, e aí o camelo, por ser o maior animal ali do deserto, ele tinha que, e carregava peso, né? As pessoas colocavam peso, ele tinha que se desfazer daquele peso, né? Se ajoelhar, passar no buraco para então, né, seguir o seu caminho. E aí, como o texto anterior vai falar de um jovem que não quis largar suas riquezas, né? As pessoas juntam uma coisa na outra e contam, né? Falam, pregam sobre isso. Só que, deixa eu falar uma coisa, não há na história, tá? Nós temos aí 2000 anos se passaram e nós não temos qualquer tipo de evidência histórica sobre esse muro, tá? Sobre essa questão de que o camelo tinha que se deixar, tá? Isso por exemplo, comentaristas como Jerônimo, comentaristas como João Crisóstomo, que viveram próximo
ao tempo bíblico, eles não falam sobre isso, tá? Isso, há quem diga que isso foi falado, difundido, né? Propagado na Idade Média, como uma forma de suavizar aquilo que Jesus falou, porque Jesus falou algo forte. E aí o que Jesus falou de forte nisso? O texto anterior ao texto do camelo, ou que está, né, junto, é o texto do jovem rico. E qual é o questionamento do jovem rico para Jesus? Como eu farei para herdar a vida eterna? Então, o tema do texto tem a ver com salvação, tá? E aí, quando Jesus fala para ele vender lá suas riquezas, né? Ele sai triste e tal. E aí Jesus fala, olha, é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. O que Jesus estava falando? Jesus está falando de que o homem, nenhum homem é capaz de alcançar a salvação. Nenhum homem consegue, por meios próprios, alcançar a salvação. Tanto é que, seguindo o texto, ele vai falar que é impossível, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Ou seja, nenhum homem, por mais forte, por mais amoroso, por mais misericordioso, por mais bondoso que ele seja, ele não consegue alcançar a salvação. Tá? Isso é obra de Deus. E aí Jesus ele faz um uso de uma hipérbole, ele usa algo exagerado para mostrar o tamanho da graça, o tamanho do poder de Deus. Então é difícil, ou melhor, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que o homem, por suas próprias forças, conseguir alcançar a salvação. Entende? Então essa é a ideia. Mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Por isso Jesus, sendo Deus, veio em forma humana e morreu em nosso lugar. E aí ele torna possível a salvação. Não por mim, não por você, mas por meio de Cristo Jesus. Por isso Cristo trouxe a salvação para nós. Tá bom? Então não existe essa história de buraco no muro e camelo ter que se ajoelhar e deixar ali o peso, tá bom? Isso é uma história que começou a ser difundida na Idade Média para tentar suavizar a pregação do Evangelho, a mensagem forte que Jesus trouxe ali, tá bom? Outra pergunta: como foram escolhidos os livros da Bíblia protestante? O Novo Testamento ele passa por um processo de reconhecimento da sua autoridade ao longo ali dos primeiros séculos, tá? Então a igreja ela usou alguns critérios, como por exemplo a origem, os ensinos, né, a fidelidade ao ensino de Cristo dos apóstolos, a inspiração divina, né, os livros que foram inspirados ali por Deus, né? É importante saber que os 27 livros eles foram muito utilizados na igreja, tá, nos primeiros séculos. Então tudo isso foi uma forma de reconhecer os 27 livros como livros inspirados, e aí com o concílio, né, com os concílios que vieram mais tarde, foram formalizados, né, essa lista. E o Antigo Testamento, que são 39 livros, nós como protestantes acreditamos na Bíblia hebraica, né, que já foram reconhecidas pelos judeus. Então nós temos a Bíblia hebraica, que é o Antigo Testamento, tá, e os 27 livros do Novo Testamento reconhecido pela igreja. E aí a diferença, né, não só a questão do no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento principalmente, nós temos a diferença de protestantes e católicos, né? E eles incluem os livros deuterocanônicos, né? Ou seja, são livros que os católicos entendem que são canônicos. Nós não. Nós temos como livros inspirados, se podemos dizer assim, a Bíblia hebraica. Tá bom? Então, por isso que na Bíblia protestante há 39 livros no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, tá?
Outra pergunta: existe maldição hereditária? Não. Vamos para a próxima pergunta. Brincadeira. Não, tá? Muito se utiliza o texto errado de Êxodo 20, versículo 5. Né? Eu até deixei aqui anotado, eu vou estar lendo para vocês. Diz assim, olha, que Deus castiga o pecado dos pais nos filhos daqueles que me rejeitam. O que as pessoas, quando utilizam esse texto, não entendem é que há uma continuidade de juízo para aqueles que continuam a se rebelar. Não há uma condenação automática, entende? Então, o que o texto está enfatizando é que o Senhor, da mesma forma, que julga o pecado dos pais, ele vai julgar o pecado dos filhos. Não é o pecado dos pais que vai passar para os filhos, tá bom? E outra coisa, o texto, ele não está apontando, ou melhor, a ênfase, né, não está no versículo 5, mas no versículo 6, que diz que o Senhor abençoa, o Senhor multiplica a sua graça, o Senhor usa de misericórdia por 1000 gerações. Então, a ênfase, ela não está no versículo 5. Na verdade, o versículo 5, ele é uma ponte para falar da graça e a misericórdia de Deus no versículo 6. Tá bom? Tanto é que algo muito simples de entender que não há maldição hereditária é quando o povo passa pelo deserto, o que o Senhor faz? O Senhor julga aquela geração incrédula ela não chega à terra prometida, e os filhos, o Senhor faz com que os filhos deles cheguem. Então, se houvesse essa questão de maldição hereditária, os filhos não seguiriam ou não entrariam na terra prometida, entende? Então o Senhor julga uma geração incrédula, eles morrem no deserto, né? E aí os filhos entram na terra prometida, tá? Quem acredita em maldição hereditária, muitas das vezes está com a intenção de se tornar um meio pelo qual você vai conseguir a sua graça, entende? Então, por isso que você vê pastores falando, né, te chamando para participar, que ele vai orar e essa maldição que estava sobre a sua família vai cair, vai parar em você, que você não vai seguir e tal. Eles querem se tornar super poderosos, e não existe maldição hereditária, porque fazendo dessa forma nós excluímos a obra de Cristo na cruz, e a obra de Cristo na cruz é suficiente para quebrar qualquer tipo de maldição, tá bom? Então não existe maldição hereditária, não caia no conto do vigário, como nós dizemos, tá? Outra pergunta: e a queda de Satanás em Ezequiel 28? O que você diz? Bom, eu digo que Ezequiel 28 não está falando sobre Satanás. É isso que eu digo, tá bom? E não sou eu que estou dizendo, o texto está dizendo, tá? Vamos por parte. Primeira coisa, no versículo 2, se eu não me engano, vai dizer que a profecia é dado para... Tem traduções que usam governante, tem traduções que falam para o príncipe de Tiro, tá? E aí, quando você vai lendo, né, depois o príncipe se transforma em rei. Enfim, o rei, o príncipe, o governante de Tiro. O texto deixa claro que a profecia é para o governante de Tiro. E aí diz no versículo 16 que na multiplicação do comércio. Eu te pergunto, Satanás tem algum comércio? Então o próprio texto está utilizando linguagens que está mostrando que aquela profecia é para uma pessoa. Por que então que as pessoas acreditam que Ezequiel 28 ele é Satanás? Porque isso foi difundido, algumas teorias, como, por exemplo, o teólogo Orígenes, né, ele acreditava que os seres espirituais possuíam livre-arbítrio e que alguns se rebelaram contra Deus. Agostinho de Hipona acredita que esse texto de Ezequiel, capítulo 28, ele está se referindo ao rei de Tiro,
Entretanto, era um simbolismo para algo maior. Então, a partir disso, algumas pessoas, ou as pessoas, começaram a interpretar Ezequiel capítulo 28 como falando da história de Satanás. Mas não fala de Satanás. Só uma observação. Muitos dos pais da igreja não utilizavam da exegese moderna que nós temos hoje. Tá? Então não tinha essa questão de contexto histórico, gênero literário. Eles interpretavam muito dos textos de forma alegórica, entende? Então por isso desse entendimento, porque eles se utilizavam de forma alegórica. Aí voltando à explicação, quando você pega ali que fala assim, tem um versículo que fala assim, estavas no jardim, tu era um querubim ungido, né? São formas, imagens simbólicas, metáforas, existem, enfim, profecias que utilizam a questão da hipérbole, né? E isso é uma forma dos profetas se expressarem. Eles faziam uso dessas imagens simbólicas, dessas metáforas em suas profecias. Quando você estuda as profecias, né, ou a forma como os profetas se expressavam, você tem esse entendimento. Por exemplo, no Antigo Testamento, Israel vai ser comparado à videira, né? O Egito é comparado ao monstro marinho. Então, na profecia, tá, do Antigo Testamento, muito se utiliza de imagens simbólicas. Tá? O próprio texto está mostrando que a profecia é para o rei, para o príncipe de Tiro. Tá bom? Ezequiel 28 não está falando nada a respeito de Satanás. Essa história de que Satanás era ministro de louvor, que estava lá no céu, né? A gente não tem base bíblica para isso, tá bom? Última pergunta. Fale sobre o tão polêmico e especulado espinho na carne de Paulo, por gentileza. O texto de Paulo, né, segundo aos Coríntios capítulo 12, Paulo vai falar a respeito de um espinho na carne que não permitia que ele ficasse soberbo, né? E aí algumas teorias, né? Existem algumas teorias que Paulo estava falando a respeito de algo físico, né? Da sua visão. Eu acho que devido às perseguições, ele, né? Devido às coisas que ele sofreu, ele estava meio que cego, quase cego. Tem pessoas que falam que eram as perseguições que ele sofria. Tem pessoas que falam que eram pessoas que eram contra o seu ministério. Então, enfim, há teorias. O que a gente tem é o seguinte, é que Paulo, né, nada na história, nós não temos qualquer tipo de evidência do que seja o espinho na carne. O que tem são pessoas falando que acredita, tá? Mas o texto bíblico não nos dá detalhe, e eu penso que é de forma proposital. Por quê? Porque se Paulo fala que o espinho na carne dele era tal coisa, a pessoa que não tinha problema com aquilo, ela provavelmente não se identificaria com o texto. Então, quando Paulo deixa em aberto essa questão do espinho na carne, pode ser qualquer coisa. E aí a gente se identifica ali com o texto. E até com a mensagem que o texto está trazendo, porque a ideia do texto não é focar no espinho na carne, mas Paulo pede 3 vezes para que esse espinho na carne fosse tirado. E aí qual é a resposta de Deus? A minha graça te basta. Eu entendo que a mensagem ali é o seguinte: existem coisas na nossa vida, dores na nossa vida, que o Senhor não vai remover, mas Ele vai nos dar sustento para passar por elas. Ele vai nos sustentar em meio a essas dores, tá? Então eu acho que a mensagem de Corinto, a mensagem de Paulo é essa, muito mais do que especificar um texto ou qualquer que seja um problema ali, entende? Então, para mim, o espinho na carne, ele traz essa mensagem ao invés de isso ou aquilo, tá bom? Meus irmãos, quero agradecer desde já
pelas perguntas que foram colocadas lá na caixinha do Instagram. Como eu sempre digo, curta lá, segue lá no Instagram, porque às quartas-feiras eu coloco a caixinha lá de perguntas, tá bom? Quero te agradecer a você que é inscrito, a você que tem nos abençoado se inscrevendo nesse canal. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Quero te agradecer porque são vocês se inscrevendo, são vocês compartilhando que fazem com que esse vídeo, né, alcance mais pessoas, tá bom? Quero te agradecer, se inscreve no canal, curta esse vídeo, comenta para que o YouTube possa mandar para mais pessoas, tá? Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Yeah.